Quando eu vi na foto do perfil da série da Amazon as duas árvores de Valinor, eu fiquei uau! E eu sei que muita gente ficou assim também. E é por isso que eu achei que agora era um bom momento de falar sobre elas. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Cristina Casagrande e sejam todos bem-vindos ao canal Tolkienista. O objetivo desse canal não é falar tanto do lore, da mitologia de Tolkien, da parte mais descritiva da mitologia. A intenção é de falar de coisas mais reflexivas, analíticas, sem deixar de ser divertido. Mas muitas vezes cabe sim a parte mais descritiva, de falar da mitologia, e esse é um bom momento para falar sobre isso. É importante saber que Tolkien traz uma proposta de uma mitologia do passado da gente, né? Ele queria fazer uma mitologia para a Inglaterra e com isso criou uma mitologia para a humanidade toda. Então ele conta sobre a nossa vida, sobre as nossas origens, de uma forma artística, poética, mitológica, ou seja, não é científica. Então a presença das duas árvores, elas têm um reflexo mitológico até os dias de hoje em nós. Antes de mais nada, o Caminho das Pedras. Você encontra a versão completa das duas árvores no Silmarillion. É a versão mais conhecida, a mais, digamos, canônica, consagrada. Mas existem versões anteriores ao Quenta Silmarillion, presentes no The Book of Lost Tales, parte 1 e 2, do The History of Middle-earth. E você também encontra uma versão posterior ao Quenta Silmarillion, né, que Tolkien escreveu na década de 1950, quando O Senhor dos Anéis já tinha terminado, estava em fase de revisão por ali. E você encontra no livro Morgoth's Ring, né, o Anel de Morgoth. Sabe-se que Arda é o nome do legendário que Tolkien dá ao planeta Terra. Então, no princípio, Arda tinha uma configuração dos seus continentes diferentes do que tem hoje e que teve depois, mesmo dentro do legendário, que é diferente aí do que a gente tem no mundo primário. Mas foi mudando, a configuração dos continentes foram mudando ainda dentro da mitologia mesmo. Assim como no planeta Terra, de fato, aconteceram mudanças nas configurações dos nossos continentes, certo? Existiram também mudanças na forma de Arda, pelo menos na versão do Quenta Silmarillion. Mas a gente não vai entrar nessa discussão hoje. É bom lembrar que, independente de qual versão que Tolkien trouxe para sua mitologia, ele sempre trouxe explicações de que a Terra é redondíssima, sim. Mas voltando ao que interessa aqui. No Quenta Silmarillion, já no primeiro capítulo, vai mostrar que os Valar moravam no centro da Terra-média, numa ilha chamada Almaren. E lá, eles sentiram essa necessidade de mais iluminação. Foi aí que Aule, com Varda, criaram as duas lâmpadas que iluminavam a Terra-média, pelo menos aquela região ali. Iluin e Ormal. Iluin, que ficava ao norte, a etimologia dessa palavra remete a céu azulado, e Ormal, que ficava ao sul, que também o seu nome significa algo como a luz dourada que ela emitia. Essas duas lâmpadas, infelizmente, foram destruídas por Melkor, que era o mais poderoso dos Valar, mas no fundo, era um grande de um soberbo e de um invejoso. Essas duas lâmpadas servem como precursoras das duas árvores de Valinor, que por sua vez são precursoras do Sol e da Lua. E é curioso também que na destruição das duas lâmpadas era uma ocasião de festa, né? Sempre quando tem uma festa, você vai ver que vai dar muita besteira nas histórias de Tolkien. Bom, a ilha de Almaren foi destruída, houve uma reconfiguração ali em Arda, e os Valar foram para um continente novo chamado Aman. E lá eles construíram o reino de Valinor. Depois que Valinor ficou prontinha para eles habitarem, eles perceberam essa necessidade de ter uma luz, né? Eles se reuniram em Valmar, né, a cidade central ali de Valinor, diante de um teso verde chamado Ezelohar. E Yavanna cantou diante desse teso, né, com seu canto poderoso. E ao lado dela, Niena se silenciou. Enquanto Yavanna cantava, Niena jorrava suas lágrimas. Nasceram as duas árvores, primeiro Telperion e depois Laurelin. Imagina que coisa mais linda! Do canto de Yavanna e das lágrimas de Niena nasceram essas árvores. É como se
aquele momento ecoasse o momento da criação do mundo, da canção dos Ainur, né? Juntas elas formavam música, silêncio e som. E juntas também elas ditavam o esplendor e a glória das árvores, e tudo de bom que viria decorrente delas, e tudo de triste que seria purificado, consagrado pelas lágrimas de Niena. E com o nascimento dessas duas belíssimas e luminosas árvores, marca o início da primeira era de Arda. De todas as coisas que Yavanna fez, ela tem o maior renome, e à volta da sina delas, todos os contos dos dias antigos estão tecidos. Durante 7 horas a glória de cada árvore crescia ao máximo e decrescia de novo a nada. E cada uma despertava mais uma vez para a vida 1 hora antes que a outra cessasse de brilhar. Assim, em Valinor, 2 vezes a cada dia vinha uma hora gentil de luz mais suave, quando ambas as árvores tinham luz tênue, e seus raios dourados e prateados se mesclavam. Telperion era a mais velha das árvores e chegou primeiro à estatura máxima e a florescer. E aquela primeira hora em que ela brilhou, o branco faiscar de uma aurora prateada, os Valar não incluíram na conta das horas, mas chamaram de hora inicial, e contaram, a partir dela, as eras de seu reino em Valinor. Portanto, na hora sexta do primeiro dia, e de todos os dias jubilosos desde então, até o obscurecer de Valinor, Telperion concluía o seu tempo de florescer, e na 12ª hora, Laurelin, o seu desabrochar, e cada dia dos Valar em Aman continha 12 horas, e terminava com o segundo mesclar das luzes, no qual Laurelin estava decrescente, mas Telperion estava crescente. Mas a luz que era derramada das árvores durava muito, antes que fosse elevada aos ares ou descesse à terra. E os orvalhos de Telperion e a chuva que caía de Laurelin, Varda guardava em grandes tonéis, feito lagos brilhantes, que eram para toda a terra dos Valar, como poços de água e de luz. Assim começaram os dias da aventura de Valinor, e assim começou também a contagem do tempo. O nome de Telperion remete à sua cor prateada, e ela recebe outros nomes também, como sempre ocorre com Tolkien. Ela tinha as folhas verdes escuras de um lado e de outro prata brilhante. As suas inúmeras flores derramavam continuamente orvalhos prateados. Quando os elfos vieram para a Terra-média e passaram a morar em Valinor, na cidade de Tirion, Yavanna deu uma réplica de Telperion para eles, e é a primeira árvore branca. Ou seja, a árvore branca é muito parecida com Telperion. É menor, é uma réplica, mas é muito parecida com Telperion. Outras árvores brancas surgiram ao longo das eras. A gente conhece aí a mais famosa sendo o símbolo da cidade de Gondor no Senhor dos Anéis. A partir de Telperion também, Varda fez as estrelas mais brilhantes do céu, a partir dos orvalhos de Telperion. E essas estrelas foram a primeira coisa que os elfos viram ao despertar, perto do lago de Cuivine. Laurelin, como não podia ser diferente, também recebe outras denominações. Seu nome remete à sua cor dourada. Ela era mais jovem e tinha as folhas um verde mais claro, com bordas douradas cintilantes. Suas flores eram douradas, remetiam a luz de ouro, e continuamente elas derramavam ouro sobre o chão, uma luz dourada sobre o chão. E seus botões emanavam sempre calor e luz. É dito que os cabelos de Galadriel, tão famosos e tão atraentes, eles contêm essa luz dourada de Laurelin. Em outras versões também é dito que ela contém a luz de Telperion também. Tanto é que Fëanor teria se encantado tanto pelos cabelos dela e visto a luz das árvores ali, e a partir dessa contemplação dos cabelos de Galadriel que ele resolveu fazer as 3 Silmarils, que são as 3 pedras preciosas, mágicas, mais belas e mais poderosas que já houve na história do legendário de Tolkien. Também diz que Fëanor tentou 3 vezes pedir uma de suas madeixas para Galadriel, mas ela negou todas as vezes. Ao contrário de um certo anão ali, na Guerra do Anel, que conseguiu 3 fios de só pedir muito humildemente um fiozinho de cabelo da Dama Branca, a Senhora de Lothlórien. Curiosamente, durante a Guerra do Anel, a própria Galadriel entrega um frasco ao hobbit Frodo. Esse frasco contém a luz de Arendil,
E essa luz provém justamente de uma das 3 Silmarils, a única que restou para ser vista diante de nós enquanto Eärendil navega lá no céu. Lembrando que as Silmarils foram feitas a partir da luz das árvores de Valinor. Fëanor, que já era muito habilidoso, extremamente inteligente, o mais poderoso dos elfos, até mesmo talvez que a própria Galadriel, ele fez a sua melhor obra, a sua obra-prima, que foram essas 3 Silmarils, e por elas ele teve um amor avaro. A avareza é um tema muito recorrente nas obras de Tolkien, a gente vê no Hobbit, com os anãos, a gente vê com muita recorrência, e aparece aí também no Fëanor. Mas elas seriam as únicas que restaram da luz das árvores, né? Não só as únicas, mas de forma especial, porque houve um momento em que essas árvores se destruíram. E como elas se destruíram? Sim, se você ainda não leu, você já adivinhou. O Melkor, né? Esse Vala poderoso, mas extremamente nocivo. E era novamente festa, era casamento de Nessa e de Tulkas. Tava todo mundo no festival, todo mundo distraído. Fëanor tinha aparecido porque ele tinha ficado de castigo em Formenos, ele não estava mais morando em Tirion porque tinha ameaçado seu irmão Fingolfin com uma espada. Isso tudo porque Melkor plantou uma série de mentiras, ciúmes e inveja entre eles. Mas Fëanor apareceu, então estava todo mundo distraído, estava todo mundo alegre, contente, festejando, né? Fingolfin estava dando perdão ao seu irmão. E aí Melkor foi aí que ele resolveu executar o seu plano diabólico. Ele tinha falado com a temível, a mais assustadora de todas as aranhas de todas as eras, Ungoliant. Seria a sua serva, mas ela se recusou a servir o seu mestre. Mas ele foi lá e a convenceu de destruir as árvores. A princípio ela não queria, mas movida pela gula, pelas promessas mentirosas de Melkor, ela finalmente topou. Melkor prometeu para Ungoliant que daria a ela tudo que a fome dela pudesse engolir, e assim ela criou vontade de ir lá destruir as árvores. E no momento da mescla das árvores, quando todos estavam distraídos, Melkor pegou a sua espada e golpeou as 2 árvores, e Ungoliant a sugou até o fim. Vocês podem imaginar que tristeza, que luto e que escuridão todos ficaram. Diante de tamanha atrocidade, Yavanna não tinha mais condições de construir mais nenhuma árvore. Ela não tinha mais esse poder. Ela poderia tentar recuperar as árvores, mas não encontrava isso. Nem ela, nem Niena, nem o choro de Niena, nem o canto de Yavanna. Mas Yavanna disse, então, que ela poderia a partir do que restou delas, que continha nas 3 Silmarils que Fëanor havia construído. Para isso, Fëanor deveria dar as suas pedras preciosas a Yavanna. E ele titubeou durante um bom tempo, ficou refletindo. Tulkas ficou muito impaciente e falou logo: "Vamos logo, responde! Afinal, quem há de se negar a Yavanna?" Acho que devia ter uma camiseta com isso. Quem há de se negar a Yavanna? Fëanor negou. Sim, ele negou porque ele já não confiava em mais ninguém. Todas as mentiras que Melkor tinha distribuído por aí tinham penetrado fundo no coração de Fëanor. Ele não confiava nos Valar, não confiava em Melkor e ninguém. De todo modo, a sina das Silmarils já estava nas mãos de Melkor, porque enquanto eles estavam lá chorando diante das árvores, ele tinha ido para Formenos, tinha matado o pai de Fëanor, Finwë, e tinha pegado as 3 Silmarils para si. Você já imaginou a ira da criatura, da cara do Fëanor nesse momento, né? Fëanor ficou extremamente irado, jurou vingança e levou os seus elfos consigo. Depois da fuga dos Noldor, é contado que estavam os Valar ainda diante das árvores, tristes e sem saber como agir, sempre ponderando, porque os Valar são muito mais reflexivos, né? Menos impulsivos. Yavanna cantava, Niena chorava e nada das árvores surgirem. Mas quando quase tudo estava perdido, a esperança nasceu novamente e surgiu uma grande flor a partir de Telperion, uma flor prateada, linda, e surgiu um grande fruto dourado a partir de Laurelin. E depois disso, as 2 árvores morreram de vez. Diante dessa flor e desse fruto, Manwë, o senhor dos Valar, os consagrou, e Yavanna entregou ao seu marido Aule, e ele construiu 2 vasos, um para cada, um para a flor e outro para o fruto. A partir dessa flor e a partir desse fruto, surgiu então
o Sol e a Lua. É interessante colocar aqui que vaso no inglês está vessel. Então, algumas interpretações acreditam que sejam vasos mesmo, recipientes onde essa flor e esse fruto ficaram, e outras acreditam que seriam embarcações, porque vessel, assim como vaso em português, também tem o sentido de navio, né, de embarcação. Então, existem algumas imagens que mostram eles em embarcações. Eles quem? Os Maiar, dois Maiar. Um Maia chamado Tilion, ele servia a Oromi, um outro Vala, caçador das feras. Ele passou a guiar a lua no céu, enquanto Arin, a outra Maia que seguia a Vana, né, que servia a Vana, ela passou a guiar o vaso do sol, né? E Tilion, por gostar muito de Arin, sempre estava em torno dela, e assim nasce o mito do Sol e da Lua. Assim, o que restou das luzes das árvores de Valinor estão espalhadas por aí. Principalmente, está presente na última das 3 Silmarils que podem ser vistas por nós, aquela que está no barco de Arendil, lá no céu. As luzes das árvores também aparecem refletidas nos cabelos de Galadriel. Também a gente pode ver no próprio Sol e na própria Lua, e nas estrelas mais brilhantes do céu, que foram criadas a partir dos orvalhos de Telperion. De forma indireta também, assim como os cabelos de Galadriel, as árvores refletiam nos olhos de Melian, a Maia, que se apaixonou pelo elfo Thingol. E a partir do casamento dos dois, pode-se dizer que ela transmitiu essa luz pelos seus descendentes, Lúthien e por aí vai. Uma curiosidade é que os elfos têm só 6 dias na semana. Eles não descansam nunca, né? E o 4º dia chama Alduin, que é justamente uma homenagem às 2 árvores. Existem algumas interpretações de o que poderia ter inspirado Tolkien para a criação das árvores, né? Uma delas que todo mundo pensa é a árvore Yggdrasil, né? A árvore da vida da mitologia nórdica. Mas fizeram essa pergunta para ele numa entrevista na rádio BBC em 1964 e ele disse que não. No, they're not like it. They're much more like the trees of the sun and the moon. It was covered in the Far East in the Great Alexander. O Michael Martinez vai contar que existem algumas versões dessa lenda, né? Então, quando Alexandre o Grande conquistou a Pérsia, ele quis conhecer essas 2 árvores e foi perguntar para o oráculo do seu futuro. Em outras versões, ele conversa com as próprias árvores. Outros fazem estudos, analogias com estudos sobre o cristianismo. Afinal, Tolkien era um autor cristão. E mesmo que não fosse consciente, essas ideias jorravam, né, nas suas histórias. O pensamento cristão estava ali presente, mesmo ele não tendo pensado nisso de forma consciente. O Clyde Kilby, que já o entrevistou e fez um livro sobre ele, o Silmarillion, ainda não traduzido para o português, fala do surgimento da luz na criação do mundo, né? É dito no Gênesis: no princípio, Deus criou o céu e a terra. E depois disso, disse, faça-se a luz, né? E viu que era bom. Então, é como se, de forma análoga, a gente encontrasse uma semelhança, um diálogo, né, na criação de Valinor. Eles criaram Valinor, aí a partir de então, eles criaram a luz, né, por meio das árvores. E existem outras interpretações. A gente pode pensar também como a árvore do conhecimento do bem e do mal no Jardim do Éden, com Adão e Eva, né? Então, Melkor tem essa figura nociva, né, de tentar convencer, como a serpente foi lá e tentou convencer a mulher, né, Eva. Ele foi lá e convenceu Ungoliant. E tanto Melkor quanto Ungoliant fazem, às vezes, da figura feminina e da figura masculina em sua versão maculada. É como se o estado das almas dele fossem, na queda, fossem representados por Melkor e por Ungoliant, né? Claro que são leituras, mas há estudos que demonstram que as potências femininas e as potências masculinas, elas têm seus lados positivos e seus lados negativos, e elas se demonstram de forma muito peculiar em cada uma. Então, as figuras mais masculinas, elas têm a forma de representar o mal de uma forma mais extrovertida, mais para fora. Então, Melkor vai lá e pega a sua espada e destrói as árvores, né? Ele traz o mal de si para fora. No caso das figuras femininas, normalmente elas trazem o mal para si mesmo, para si mesmas. Elas engolem esse mal, né? Elas vão ruminando ali.
São leituras, é claro, a gente não pode fazer aí uma associação direta, mas são leituras bem plausíveis. E é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Ele foi feito com muito carinho. É um vídeo especial, em homenagem ao 1 aninho desse canal, tão singelo, mas feito com muito amor. Muito obrigada por vocês que me acompanham nesses vídeos. Deixem nos comentários o que vocês mais gostaram dessas lendas, dessas interpretações das duas árvores, e sejam elfos da luz. Deixem seu like e se inscrevam no canal. Beijos e até mais!